Vocês sabem que uma das dificuldades que eu mais tive aqui quando comecei a trabalhar em vendas, principalmente quando eu vim para trabalhar em home office, né, e consegui desenvolver todo esse projeto aí com o Pipe Drive, foi a questão de manter o foco, né? Então eu tinha uma rotina de acordar cedo, sair de casa, quando eu tinha minha empresa, ia lá para a empresa e a rotina engolia. E depois, quando eu fali, que eu fui trabalhar já como consultor, foi quando eu comecei a ir num coworking. Lá no coworking também tinha a mesma rotina, acordava cedo, deixava a filha para a escola e ia para o coworking. E quando eu comecei a trabalhar no home office, acabou isso, né? Então eu tinha horário, né? Eu tinha o horário mais livre do mundo. Ai, que delícia, vou fazer o que eu quero, domínio da minha própria rotina. E eu lembro que foi uma primeira semana, assim, foi muito difícil, assim, de eu entender a parte boa disso e como foi, assim, um ponto de atenção muito grande a parte ruim, né? Porque tudo era... foi a primeira semana mais improdutiva da minha vida, quando eu vim para casa, né, para trabalhar. Eu não tinha ainda esse estúdio, eu trabalhava numa mesa ali, na mesa da sala, que era a mesa... que dividia a cozinha da sala ali e tal, e ali eu fiz minha estação de trabalho, tá? Então, eu comecei, primeira coisa que eu comecei a estabelecer é que eu tinha que ter um horário, da mesma forma que eu tinha que ter uma rotina, quando eu levava minha filha, ia ali pro coworking e tal, eu ficava até a hora X no coworking, tinha o horário de almoço. Eu falei, primeira coisa, eu vou estabelecer isso aqui em casa também, tá? Beleza, estabeleci a rotina. Um outro problema que eu tive foi a questão de estabelecer o foco para isso, tá? Então eu tinha a rotina que eu ficava trabalhando ali, ficava as horas, me dedicava, sei lá, 8, 9 horas por dia ao trabalho. Só que eu comecei a ver que eu perdia muito foco em casa, porque era... eu vou comer um negocinho, eu vou brincar com o cachorrinho, eu vou ficar ali fora um pouco, eu vou escutou o passarinho, chegou encomenda, chegou uma outra pessoa de casa e tem alguém ali conversando comigo. Eu não tinha foco nenhum, fiquei assim um mês muito improdutivo, tá? E daí eu comecei, eu falei, não, isso aí vamos parar, tá? Vamos parar com isso, eu tenho que manter o foco. Então, eu pegava assim as atividades que eu tinha que ter mais atenção, né, em pegar o horário que estava ainda quase todo mundo dormindo em casa. Então comecei a trabalhar mais cedo, né? Eu começava a trabalhar umas 6:30 da manhã e ia num hiperfoco aí até umas 8:30, 9 horas, não que o pessoal levantava esse horário, mas era um horário que já começava a ter movimento ali na casa. E eu deixava as ações com os clientes, né, para fazer as ações com os clientes de conversa, que daí o cliente, né, que a minha agenda exigia de mim, no horário mais comercial, tá? Mas o que eu quero falar para você aqui nesse vídeo? Que depois que eu comecei a aplicar isso, em 6 meses minha vida mudou completamente. Quando eu entendi como que eu poderia fazer o foco, né, manter meu foco ali nas atividades, como que minha vida mudou, mas mudou drasticamente, tá? E os resultados assim explodiram também. Foi quando eu iniciei muito forte no canal do YouTube, fazia live toda semana, construí toda a academia do CRM, gravava ali 5, 6 aulas por dia da academia do CRM. Então foi assim, um período de 6 meses que eu mantive esse hiperfoco. Hiperfoco que eu falo não eu vou até explicar aqui nesse vídeo, nessa questão do hiperfoco, mas assim, foi coisa que mudou completamente a minha vida, tá? Então vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês que primeira coisa que a gente vê aqui com relação a foco, tá? Foco no trabalho de vendas, a gente está falando aqui de 3 problemas, tá? Que ele forma a base, que formam a base da capacidade de manter o foco profundamente, tá? Eu tô com um livro aqui, ó, Ultra Aprendizado. Volto a falar, por que eu tô utilizando esses livros aqui? Eu queria entender por que as coisas deram certo para mim, tá? Eu nunca entendi sobre foco, mas eu olhava muito o que não estava certo, o que não estava dando certo ali na minha rotina e corrigia da minha forma,
tá? E agora, para eu ensinar ali no programa Vendas Te Liberta, que é quando você vai aprender a construir uma empresa de vendas B2B, pequena, extremamente enxuta, com alto rendimento, alta produtividade, altamente automatizada é fogo, né? Mas assim, com muita automação, no processos extremamente eficientes, né? Então eu tenho que estudar. Eu comecei a estudar aqui essa questão do ultra aprendizado, né? Esse livro aqui eu comprei para entender como que eu tinha que aprender as outras coisas para ensinar no programa Vendas Te Liberta. Mas eu percebi que aqui ele já ensina, né, como a gente desenvolve o foco, várias coisas aqui. Vai ter aula no Vendas Te Liberta sobre essa questão de você aprender, né, e como você se desenvolver com relação ao seu aprendizado mesmo, tá? Então, ele fala aqui que para você, né, ser um ultra aprendiz, então ser um ultra vendedor, ter eficiência, né, você tem que desenvolver o foco, tá? Beleza, isso aí é simples. Mas por que não é natural? Algumas pessoas têm o foco e outras pessoas não têm foco nenhum, tá? Até essa questão de TDAH, né, que é aquele que a pessoa não tem a atenção, de déficit de atenção, né? Então muita gente fala que tem isso, mas assim, a gente vê também com ressalva que é muito difícil de você diagnosticar isso. Mas a ideia, o que é? É como que a gente pode contornar isso, tá? Então, aqui ele fala no livro que os ultras aprendizes, né, tem 3 problemas para desenvolver o foco. Primeiro é falhar em começar a se concentrar, a procrastinação, tá? Já falei, já tem um vídeo aqui que está crescendo bastante aí no canal sobre essa questão da procrastinação. Isso é um problema que muita gente enfrenta, tá? Então, o que ele fala aqui? É um estado constante na vida de algumas pessoas. Elas fogem de alguma tarefa para outra, até que os prazos finais as obrigam a focar, a correr e entregar o trabalho a tempo, né? Que é o famoso quando a água bate na bunda, a pessoa corre atrás. Eu vou ser sincero para você, isso aqui eu fiz muito tempo, tá? Eu ficava ali, não dava atenção para determinada situação e daí quando a coisa ia explodir, corria atrás, né? Até eu tô vendo aqui que eu tenho que já ir ver daqui, acho que um mês e pouco, tem que fazer a entrega do imposto de renda. Então eu tô vendo aqui que eu já deixei até um bilhetinho aqui que eu tenho que correr atrás já da documentação para não deixar para a última hora, tá? Que é o exemplo maior do brasileiro é procrastinar com o imposto de renda, né? Outras enfrentam formas mais agudas de procrastinação, que se manifestam em tipos específicos de tarefa, tá? Gravar vídeo para mim é uma coisa que eu ainda não... Eu domino falar, né? Mas o que eu tenho para falar... Por que eu domino falar? Porque eu domino um assunto. Quando é um assunto diferente, como eu estou fazendo aqui com o programa Vendas Te Liberta, eu fico procrastinando. E eu tô com um compromisso aqui de gravar 4 vídeos por semana, tá? Sendo 3 vídeos falando sobre a parte de comportamento em vendas e um vídeo técnico. Esse vídeo técnico eu já publicava há bastante tempo, tá? Falando sobre CRM, sobre técnicas comerciais e tudo mais. Então, eu fico empurrando isso com a barriga, fico empurrando, tá? Comecei a organizar minha rotina aqui para deixar mais fácil. Eu vou falar como que eu fiz. E é legal, né, eu ler o livro assim, entender como que eu vou direcionando isso, tá? Então, para quem tem esse tipo de procrastinação em tipos específicos aí de atividades, né, de tarefas, aqui ele fala, né, por que a gente faz isso? A resposta mais simples é que há, em algum nível, uma ânsia de fazer outra coisa, uma aversão à atividade proposta ou as duas coisas, tá? Quando eu vou gravar vídeo, eu tenho que deixar tudo muito pronto. Até aqui ele vai falar como que a gente supera isso aqui. Eu tenho que deixar isso tudo muito pronto, tá? Tudo muito pronto para quê? Para ficar o mais fácil possível. Hoje, para você ter uma ideia, tá demorando em média de 1 hora, quase 2 horas para eu gravar um vídeo. Por quê? Eu tenho que ler aqui, daí eu crio o meu roteiro. Olha só, aqui é todo o meu roteiro aqui, ó, que eu vou colocando aqui a página, tá? Então eu coloco a página, o que eu vou falar,
Então fica muito... é trabalhoso isso, mas está sendo muito prazeroso. Então eu estou deixando isso para fazer logo no comecinho da manhã, que eu percebi que minha cabeça está mais fresca, tá? Então tá ficando mais fácil para mim. Daí ele fala aqui, ó, como que... você vê que é importante, né, a gente já começar a desenvolver técnicas para facilitar isso. O que ele fala? Construa um hábito mental toda vez que adiar sua tarefa. Tente reconhecer se não está sentindo um desejo de procrastinar ou um ainda mais forte de fazer outra. Então, primeira coisa, se você chega de manhã para trabalhar, tá? Você tem lá a sua rotina para cumprir, sua lista de atividades ali no CRM. Se você não está cumprindo aquilo lá, por quê? Você não quer, você acha difícil fazer isso? Ou você queria estar fazendo outra coisa? Queria estar no celular, olhando, respondendo, sabendo da vida dos outros aí no Instagram e tudo mais, tá? Então, e aqui, ó, tem outro livro que eu li aqui de Produtividade do Bem, que você olhar essas coisas, principalmente na sua vida, com sinceridade, tá? E até a gente fala lá, a sinceridade versus a seriedade. Seriedade é aquilo que você vai, mas isso tudo é difícil, mas isso não tá certo, né? Mas isso, ou eu sou uma besta porque eu deixei passar, fiquei aqui o dia inteiro, porque é complicado, porque a culpa é dos outros e tudo mais. Quando você olha isso com sinceridade, você vai olhar e você vai parar assim, não, eu não tô com saco para fazer isso agora, tá? Você está sendo sincero, não tem problema, você está sendo sincero, beleza, né? E você vai entender, você sabe que aquilo tem que ser feito, mas você não está com saco para fazer aquilo. Então, olhou com sinceridade, tá? Até ele fala aqui, ó, ou fazer outra, né? Ou de evitar a tarefa porque imagina desconfortável, dolorosa ou frustrante, tá? Então, isso aqui é engraçado, né? Às vezes a gente, é aquela coisa de pintar o quadro mais feio do que ele parece, né? O cenário ali, a imagem mais feio do que parece. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma reunião com um cliente, eu tenho que resolver algum problema, alguma coisa. Vou pegar aqui o exemplo do imposto de renda, né? Imposto de renda sempre parece que a gente vai tomar pau do governo, né? Sempre parece que vai acontecer alguma coisa de errado, que vai cair numa fiscalização e tudo mais, a gente fica adiando. E às vezes não é tão doloroso, tá? Às vezes não é tão desconfortável, às vezes não é tão frustrante você fazer isso. Então, às vezes na nossa rotina, aquela conversa com o cliente, aquela análise que você tem que fazer de algum projeto, alguma coisa, não é tão difícil assim. Inicie ela, tá? E daí ele até fala aqui, né? Que como que você evita isso, né? Uma técnica é criar uma série de muletas ou ferramentas mentais para ajudar a superar as piores etapas desse momento de procrastinação. Então, se tem alguma coisa que você não quer fazer, primeira coisa, analisa com sinceridade, tá? Eu não quero fazer. Primeiro você assume que você não quer fazer, primeiro passo. Daí você analisa, por que você não quer fazer? Porque isso aí é muito difícil. Será que é muito difícil mesmo? Porque isso aí é complicado. Há uma viagem que você tem que fazer, né? Então, não adianta, se tem que fazer, tem que encarar, tá? Aquele cliente chato que você tem que entender, né? Teve várias situações aqui de clientes que os projetos às vezes acabavam tomando um rumo por causa da pessoa, nossa, extremamente difícil, uma pessoa... a equipe extremamente difícil, não tinha jeito, né? Eu tinha que encarar. Se eu ficasse adiando aquilo lá, ia se estender aquilo lá, ia ficar cada vez pior. Então, assumia, se organizava para fazer aquela reunião, para dar aquele andamento no projeto, fazer aquele treinamento, tá? No final, muitas vezes, acabava sendo um cenário muito mais fácil do que imaginava, tá? Então, aqui, ó, ele fala sobre muleta, né? Para você enfrentar isso aí, para você superar. Aqui ele fala que, ó, uma primeira muleta é se convencer a encarar apenas alguns minutos de desconforto. Eu falei aqui isso, né? Isso é bem legal quando eu vejo os conceitos se cruzando, tá? De livros. No livro que eu falo aqui sobre produtividade, a produtividade do bem, ele fala sobre a regra dos 5 minutos. O que é essa regra dos 5 minutos? É isso aqui, você encarar alguns minutos. Depois ele fala, dizer a si mesmo que você
tem que ficar apenas 5 minutos naquela atividade. Antes de parar de fazer outra coisa, costuma bastar para começar, tá? Então, se você tem uma atividade difícil para fazer, lógico que se você tem uma conversa com um cliente, você não vai conversar 5 minutos e desligar lá a câmera, né? Desligar a call. Não, eu só vou conversar 5 minutos, tá? Mas não tem jeito, você vai pegar e vai fazer a primeira call com ele e dar andamento nisso, tá? Não tem jeito, tem que fazer e resolver. Pega aquilo ali, já senta e resolve, né? Um outro ponto que eu tenho quando com clientes chatos, né? Com clientes difíceis, clientes complicados, sempre que eu faço uma call, que eu dou um andamento, alguma coisa, assim que acaba aquilo lá, eu tô com muita coisa fresca na minha cabeça, eu dou um certo andamento ali no que foi conversado, tá? Eu já dou um certo encaminhar na situação, eu gasto ali mais 5, 10, 15 minutos para dar um encaminhar na negociação. Então comece a observar, porque você evita esse desconforto. Por exemplo, você parou, acabou a call, tem um monte de pepino para resolver com aquele cliente. Não, agora eu não vou mexer com isso. Quando você for mexer com isso de novo, fica mais complicado ainda, que você vai ter que vencer essa procrastinação com esse cliente, né? Você vai ter que vencer essa situação ali, porque realmente vai ficar chato, tá? Enche o saco isso, tá? Quando a gente está falando de rotina, de você fazer gestão da sua rotina, né, que tem que fazer andamento das situações, que você pode controlar o tempo, né, que você pode utilizar esses 5 minutos, aqui ele fala também da técnica Pomodoro. Essa técnica Pomodoro, isso aí ela é bem falada, né, são 25 minutos que você fica em concentração e hiperfoco ali na atividade e depois você descansa 5. Para mim não serve muito isso, tá? Para mim, eu não estou falando que a técnica é eficiente. Tá? Eu prefiro deixar blocos maiores, às vezes, que nem aqui. Agora são... Nem sei que horas são agora. Né? Agora são umas 8h30 da manhã. Eu sentei aqui, era umas 7 horas para começar a fazer esse vídeo, escrever esse vídeo. Se eu fosse trabalhar só 25 minutos escrevendo o roteiro e daí depois fosse descansar 5, não, eu prefiro pegar uma tarefa, né? Normalmente eu separo blocos, se é uma rotina, assim, por exemplo, tenho que fazer follow-up com o cliente, preciso estudar ferramentas, daí eu separo às vezes um bloco de 50 minutos, tá? Não mais que isso, aí eu descanso uns 10 minutos, minha rotina permite isso, tá? Aí você tem que se adaptar à sua, tá? E até ele fala aqui, ó, lembre-se que é essencial não mudar para um objetivo mais difícil quando ainda estiver envolvido com um problema menor. Por que isso? Tá? Porque você tem que resolver umas coisinhas para deixar livre, deixar as coisas andando para você se envolver com coisas maiores, tá? Então muitas vezes eu prefiro isso. Se eu tenho que fazer alguma atividade que ela demora, por exemplo, eu vou hackear alguma ferramenta. Quando eu falo hackear, é destrinchar ela, entender como que faz, né? Como utiliza a ferramenta para depois gravar a aula e tudo mais. Eu prefiro ali separar um bloco ali de 1 hora, mais ou menos, 50 minutos a 1 hora, tá? Volto a falar, porque daí passa isso, às vezes você vai perdendo foco, não fica tão eficiente, tá? Então, quando ele fala aqui que o primeiro problema fala em começar a se concentrar, tá? Então, essas duas técnicas aqui ajudam bastante, tá? De você entender porque você está falhando, tá? E vamos fazer 5 minutos? Vamos, tá? Nossa, eu tenho que analisar um contrato. Tá, deixa eu analisar isso aqui 5 minutos pelo menos. Tá? Marca ali 5 minutos. Deixa eu analisar isso aqui 10 páginas. E você vai ver que de repente nesses 5 minutos você ou analisou tudo, ou se falta analisar, muito provavelmente você vai conseguir fazer mais tempo, tá? São atividades mais extensas, eu tenho que fazer 60 ligações, tá? Eu vou fazer 25 minutos aqui de ligações, daí eu paro 5 minutos. Júnior, não dá, tá? Para eu fazer 25 minutos só. Então comece a organizar a sua rotina, tá? Entender se essa rotina, se essa produtividade está te fazendo bem, se você está entregando resultado. Tem gente que consegue fazer, né? Aí a característica de cada um, tá? E daí uma coisa que eles falam, que em algum momento você pode acabar atingindo o nível de foco supremo aqui, tá?
que você consegue ativar esse foco de acordo com a disponibilidade do tempo livre. Aqui ele está focando muito nessa questão do foco para o aprendizado, para o estudo, tá? Eu estou focando um foco mais para a sua rotina de trabalho. Então, muitas vezes, o que acontece, tá? Você está em call ali, imerso com o cliente e tudo mais, e daí chega uma hora que você tem que, de repente, elaborar uma proposta, elaborar um contrato, que você tem ali meia hora entre uma call e outra, tá? Então, quando você já está maduro, né, já está madura aí nessa questão do hiperfoco, você consegue pegar esse tempo ali disponível, focar, como se você fechasse sua mente, foca ali, esquece de distração e tudo mais, tá? E fazer o que precisa ser feito. O problema 2, isso aqui eu sou campeão, tá? Nesse problema aqui, falha em manter a concentração, que é a distração, tá? Nesse problema 2, em vendas é um dos maiores, tá? Eu falo que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta aqui. Por quê? Vendas envolve muitas vezes o relacionamento com o seu cliente, tá? Muitas vezes você tem uma demanda ali que você tem que resolver na hora, que você tem que parar tudo que está fazendo e resolver aquilo. O que a gente precisa aprender a desenvolver, tá? O que eu percebo, assim, que esses aí não são os maiores problemas, tá? Que isso aí faz parte do trabalho, lógico que você, com isso, às vezes com uma organização de rotina, você consegue melhorar bastante essas distrações. Vou falar distrações até entre aspas, que atender um cliente, responder ali a um cliente, muitas vezes não é uma distração, mas o que eu percebo, tá? O tempo que eu perco, que a gente perde, e eu vi muito isso, questão de rede social, tá? Distração na internet em si. Quando eu estava lá no coworking, tinha uma pessoa que trabalhava lá, né, de uma outra empresa, tudo, ele trabalhava na área de vendas. Ele chegava de manhã para trabalhar, era incrível, ele ligava o computador, então chegava ali por volta das 9 horas, ele ligava o computador, ia para o café, ali do café ficava batendo papo com um, com o outro, chegava de volta ali na mesa umas 9h20, pegava o celular e começava a scrollar, tá? Júnior, você está cuidando da vida dos... eu ficava assim abismado de olhar, porque ele sentava bem na minha frente, assim, né? Começava a scrollar. Umas 10 horas começava, eu via que estava ali no e-mail, né? No e-mail não, digitando, né? E eu lembro que teve uma época que ele saiu até da área comum ali né, que ficava um monte de mesa ali no coworking, e foi para uma área mais isolada no coworking. Às vezes eu cheguei a trabalhar nessa área isolada lá também. E ele ficava assistindo vídeo esses vídeos de pegadinha, né? Olha que coisa mais inútil, assistindo vídeos de pegadinha ali, e ficava dando risada, né? Eu tive que comprar um fone, daqueles fone gigante assim, né? Aqueles, não fone gigante, né? Esses pequenininhos, aqueles que tampa a orelha assim, que tinha um arco, porque me incomodava um monte, né? Esse cara dando risada ali. Enfim, eu sei que nisso passava a parte da manhã, daí passava a parte da tarde. E eu ficava assim, que absurdo, né? Mas não era problema meu, é problema dele. Só estou citando um exemplo disso, que isso aí é um caso bem extremo, mas como a gente fica preso a notificações, tá? Então, aqui ele até fala, né? Volta a falar aqui que isso aqui mais com foco de aprendizado, que ele fala sobre o conceito do fluxo, né? Que é o flow que a gente fala, né? Que é um estado mental que como se você estivesse em transe. Então, Júnior, é interessante eu, né, buscar o flow no meu trabalho? Depende, tá? Depende. Muitas vezes eu acho que está mais relacionado ali a você manter uma cadência, né, do que precisa ser feito, a ter tem que ter um certo nível de foco e atenção, mas normalmente você não vai conseguir ter esse flow, tá? Volto a dizer, porque vendas é uma atividade relacional, então você está sempre se envolvendo em outras situações. Se você estiver em flow, ele fala aqui que é meio inconsistente, tá? Com estudo e com prática deliberada, né?
Prática deliberada é a prática de vendas que você está ali atuando, tá? Então, normalmente vai ser um pouco difícil, tá? Então aqui ele fala que as pesquisas em geral sugerem que as pessoas retêm mais aquilo que estudam quando a prática é dividida em diversos períodos de estudos do que quando eles são amontoados. De modo análogo, o fenômeno da intercalação sugere que, mesmo dentro de um período de concentração, faça sentido de você alternar as atividades. Isso aqui é legal, isso aqui eu praticava sem saber, tá? Como eu falei para vocês, às vezes é bom você dividir em blocos de tempo. Então, por exemplo, você organizar, isso aí vai ter um módulo falando sobre a gestão de rotina lá no programa Vendas Te Liberta, tá? Eu explicando como que eu organizo a minha rotina, como que eu já vi clientes meus organizando, tá? A melhor forma para você se tornar mais produtivo, ficar mais fácil as coisas, tá? Então, o que ele fala aqui? Você dividir esforços de blocos de tempo, de 50 a 60 minutos para o mesmo bloco de atenção, tá? Júnior, mas você não tinha falado 25 minutos? Não, tudo bem, mas você estende um pouco esse bloco de tempo, tá? Você pode fazer, às vezes, você parar 60 minutos para gravar vídeo, tá? Então, eu estudo 25 minutos, vou tomar uma água, dou uma respirada, volto, parei 5 minutos, volto, continuo construindo o roteiro aqui, tá? Isso aí faz muito sentido para mim, tá? Então, como que eu gosto de organizar a minha rotina? Logo quando eu chego, agora eu estou gravando vídeo de manhã, quando acaba esses vídeos eu já vou olhar as mensagens de WhatsApp, e-mail. Primeira coisa, eu olho minha agenda, vejo o que eu vou ter ali no dia. Se eu não tiver já nenhuma call em seguida, quando eu terminar de gravar os vídeos, eu vou para WhatsApp, e-mail, tá? E daí depois que eu dou andamento nisso, eu vejo que procuro não deixar coisas represadas em mim, eu vou intercalando esses blocos. Então, daí eu posso fazer um bloco de follow-up, paro, né? Daí à tarde eu volto, tento gravar outro vídeo logo depois do almoço, que eu tô com a cabeça mais tranquila, né? E assim eu vou organizando minha rotina, separando isso em blocos de tempo, tá? Se sua agenda permitir, apenas pedaços mais intensivos de tempo. O que a gente fala aqui, tá? Quando a gente fala em concentração, tá? Eu não consigo ficar, por exemplo, 3 horas focado ali na mesma atividade. Eu vou perdendo produtividade, tá? E em vendas, se você ficar focado, né, muito tempo ali, você vai perder a produtividade, tá? O que acontece? Geralmente, principalmente SDR, tá? Se ele fica muito tempo focado ali vou fazer 70 ligações ali em 4 horas, tá? Provavelmente as últimas ligações vão ser muito pouco eficientes. E aqui, ó, ele fala aqui que descobri 3 causas diferentes que provocam a distração e ruptura do período concentrado. A primeira causa de distração, o ambiente, tá? Quando eu falo em ambiente, é questão de celular, rede social, tá? Barulho, tá? Quando a gente fala aqui, eu até falo aqui, ó, tente dominar o ambiente, tá? Por exemplo, o que é dominar o ambiente? Quando eu vou gravar, eu procuro deixar o mais simples possível aqui, já colocar o celular aqui no tripé, né? E ligar o celular, esse microfone aqui super simples, encaixo ali e tá tudo na mão. Os livros aqui estão tudo na mão. Por quê? Porque meu foco tá sendo isso. Eu quero gravar vídeo agora, tá? Nesse ponto que eu falo que o CRM, ele ajuda muito, tá? Ele ajuda muito. Ah, Júnior, mas é uma plataforma. Tá, mas é o ambiente, é o seu ambiente de trabalho. Ele entrega um checklist do que você tem que fazer. Então você não fica ali viajando, que isso aqui é outra causa de distração, tá? A segunda causa de distração, a tarefa, tá? Então, às vezes, volto a falar aqui no exemplo do vídeo. Muitas vezes eu quero gravar um vídeo aqui, eu fico olhando o celular, eu já parei isso, eu parei isso porque eu vi que era distração.
não, esse foco, esse não sei o que, e põe para lá, e põe para cá, e põe para lá, e põe para cá. Quando eu vi, eu tava gastando 6, 7 minutos aqui para só organizar o celular, para tentar deixar de um jeito melhor, e acabava perdendo um monte de tempo com relação a isso, tá? Então, tem que deixar muito simples isso, tá? E às vezes você pegar a tarefa mais... Aí assim, vai de cada um, tá? Se você pega uma tarefa mais fácil para começar e deixa as mais difíceis para o final, eu não gosto disso, eu já gosto de pegar as coisas mais difíceis logo, porque é para livrar, tá? Para livrar e dar andamento, porque às vezes mesmo se eu não consiga resolver, eu dei um andamento ali e já vou para outra, né? E quando eu puder voltar naquela, eu acabo retornando e fazendo o que precisa ser feito, tá? E a terceira causa de distração é a mente, tá? É a mente. Só voltando aqui, um ponto que eu até destaquei aqui com relação à tarefa, tem muita gente, eu estava falando aqui nesse exemplo do vídeo, tá? Minha tarefa, minha atividade principal é gravar vídeo, e eu estava passando tempo vendo foco, Júnior, mas isso aí não é importante? É importante, mas eu não posso passar tanto tempo nisso, tá? Eu posso tirar às vezes um tempo que eu vou verificar a câmera, daí se torna a tarefa principal. Mas não quando eu for gravar vídeo ficar pesquisando, ficar tentando, ficar vendo tutorial e não sei o que, tá? E a terceira causa aqui de distração é a mente, tá? Aquela galera que fica viajando e fica pensando, a gente fala na morte da bezerra e fica, tá? Então, eu também tenho isso, tá? Às vezes eu vou fazer alguma coisa que fico viajando e fico pensando, tal, e me distraindo e tudo mais. Daí ele fala aqui também no livro, quando a gente quando a gente fala em criar o tipo certo de concentração, tá? Júnior, tem até tipo de concentração? Tem, eu não sabia disso, tá? Voltando a falar, que ele está direcionando mais para aprendizado, tá? Eu sei que em vendas você tem a fase de aprendizado, a fase de estudo e a fase de rotina de trabalho. Isso aqui se aprende bastante na fase de aprendizado e na fase de rotina de trabalho você tem que olhar com uma certa, uma pequena mudança, tá? Que eu vou falar aqui para você. Então, são dois tipos aqui de concentração. O hiperfoco, tá? O hiperfoco o que é? Quando você vai analisar um contrato, vai elaborar uma proposta, você tem que ter um hiperfoco ali, você tem que ficar muito focado ali quando você vai elaborar um projeto, quando você vai fazer uma análise de levantamento de escopo para levantar isso aí, tá? Então, principalmente em caso de vendas mais complexas, quando você vai se preparar para uma call de apresentação, você tem que desenvolver esse hiperfoco, você ficar extremamente focado ali naquela atividade, tá, que tem que ser feita. Quando nós estamos falando de atividades mais simples, tá, você pode ter menos foco, não precisa ter aquela extrema concentração, porque senão você não aguenta, tá? Eu falo que é como se fosse imagina uma lanterna, né? Se você põe um hiperfoco nela, você concentra toda aquela luz, você está iluminando uma faixa muito pequena com uma alta concentração. Mas se você está numa forma mais simples, você abre esse foco, ele vai iluminar muito mais, só que com baixa, uma luminosidade menor, tá? Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, você vai fazer follow-up, fazer ligação, fazer às vezes uma call ali de apresentação, tá? Você tem que ter um foco, mas não é um hiperfoco, tá? Então comece a contrabalancear isso aqui. Então às vezes, até ele fala que dependendo do tipo de atividade, você pode desenvolver às vezes num café, é até bom isso, você vai num café, vai trabalhar num ambiente externo, conhecer gente nova, tá? Então, eu tenho que fazer, sei lá, 60 follow-ups, né? Que seja por e-mail, por WhatsApp, você pode estar num ambiente mais descontraído, mas quando você tem que estar aí extremamente focado com análise, tem que estar num ambiente mais controlado, tá?
Isso aqui, quando eu olhei isso aqui, também está relacionado ao ambiente, mas também relacionado à sua rotina diária, tá? Então, quem trabalha em casa, que às vezes tem filho, né, filho pequeno, mulheres, né, que tem que dar conta de várias situações, procurar organizar a sua rotina para desenvolver essa rotina, né, que precisa, essas tarefas de hiperfoco, em horários que ela não seja tão atrapalhada, tá? Atrapalhada ali por distrações, né? Filho, às vezes que acorda e tudo mais. Então, selecionar esses horários, organizar essa rotina, organizar esses blocos de tempo por isso, tá? E o mais legal disso tudo, tá? Que isso aqui você adquire com a prática, tá? Praticando, né? Eu volto a falar, isso aqui eu pratiquei muito, né? Não sabia, eu fui olhando, fui me adaptando, né? Na época que eu comecei a trabalhar aqui em casa, minha filha já era um pouco mais crescida, tinha aí 13 anos, 12, 13 anos, então já entendia, né, que não era uma criança às vezes de 3, 4 anos que exige atenção, ela já entendia em horários que eu estava ali, às vezes gravando vídeo, né, eu fui muito privilegiado por causa disso. Com a prática, você vai entender como organizar a sua rotina, tá? Como entender os tipos de atividades que você tem que fazer, tá? Quando você começar a patinar, entender por que pelo menos assumir que está patinando, né? Que está procrastinando, e também entender o que precisa ser feito, o tipo de distração que você está tendo, tá? E o que fazer nesse tipo de distração, tá? Importante aqui, comece por baixo, tá? Comece a entender essa rotina no seu dia a dia, essas distrações, tudo isso que acontece. Eu tenho certeza absoluta, se você seguir o que eu falei aqui em 6 meses, né, os seus resultados, a sua entrega e a sua produtividade vai melhorar muito, tá? Isso aconteceu comigo e vai acontecer com você também. E se você estiver interessado em aprender tudo sobre vendas B2B, mas um programa que te liberta, que você não tenha que se vender sua alma para bater meta, se inscreva aqui embaixo, tem o link aqui aqui na descrição do vídeo. O programa Vendas Te Liberta, em breve nós vamos abrir esse programa, já estou elaborando aqui vários materiais, tá? E vamos trabalhar de uma forma que seja gostoso, tá? Que a gente está aqui para viver e viver de forma plena. Beleza? Se tiver alguma pergunta, põe aqui nos comentários que pode virar um vídeo aqui no canal. Beleza? Valeu, até mais!